mais uma salva de palmas para receber, agora é de verdade, receber o nosso palestrante dessa manhã, né, pastor Rui. Fique à vontade, pastor, muito obrigada. Bom dia, irmãos. Pai seja convosco. É com muita alegria que eu estou aqui entre vocês. Estou desde sexta-feira, participei de tudo e tenho sido muito abençoado, né, aqui no meio de vocês nesses dias todos. E eu quero agora convidá-lo para a gente meditar na palavra do Senhor. Mas antes eu quero também dizer o seguinte, que eu estou gravando aqui, né, vocês têm visto, eu estou gravando aqui as palestras, só não gravei uma, que eu estava sem energia. Mas todas as outras foram gravadas, e isso aqui eu estou postando direto aí no meu Facebook, né, inclusive já foi longe, né? Tem gente de longe assistindo aquilo que está acontecendo aqui. E eu tenho um Facebook e um canal no YouTube, onde eu posto, né, mensagens, estudos da Palavra de Deus, transmito os cultos. E eu quero, inclusive, convidar vocês a se inscreverem lá, é de graça, né? É no YouTube, você escreve lá, no YouTube, Roosevelt Jerônimo, e aí vai abrir o meu canal e você vai poder assistir as nossas mensagens, as palestras. E essas palestras que nós estamos tendo aqui, eu vou postar lá. Daqui a alguns dias eu vou estar postando numa playlist esse encontro que a gente teve a oportunidade de participar. No Facebook é o meu nome, Roosevelt Jerônimo dos Santos Filho. Você clica lá e pode assistir aí um pouco daquilo que a gente está realizando na obra de Deus. Bem, meus irmãos, eu quero convidá-lo para então uma breve meditação na palavra do nosso Deus nessa manhã. Peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: e isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Aí eu quero que você pule agora para o versículo 13, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer isto? Um pouco, não sabendo o que diz, conheceu, pois, Jesus que queriam interrogá-lo, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que eu disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis.
na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, pela leitura dela. E agora queremos meditar. Eu te peço, fala aos nossos corações. Eu me coloco, Senhor, em tuas mãos, como um instrumento a ser usado por ti. Eu te peço, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria então de ter a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus nessa manhã. Eu quero falar com vocês a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O meu propósito é apresentar essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo a todos vocês que estão aqui nesta manhã. Nós cremos num Deus que é único, que existe pela eternidade, tanto a eternidade passada quanto a eternidade futura, que é único, não existe nenhum outro Deus além desse. Ele é único. E esse Deus, que é o Deus que nós servimos, é o Deus a quem nós estamos cultuando aqui nesses 3 dias, ele é misterioso. E, na verdade, é até impossível a gente conseguir aqui, humanamente falando, a gente entender esse Deus da sua plenitude. Porque ele é muito mais do que tudo aquilo que a gente possa definir. Se você pedir uma definição de Deus, as pessoas vão lhe dar uma definição de Deus, mas toda definição que for dada a respeito de Deus, ela é insuficiente, porque Deus, ele é aquilo que está se dizendo que ele é, mas ele é muito mais do que tudo aquilo que está se dizendo que ele é. E eu volto a dizer, se humanamente falando, é impossível a gente, na nossa mente limitada, conseguir entender e compreender Deus na sua plenitude. A gente pode compreender e entender Deus até o ponto em que ele se revela. Existe muita coisa que a gente pode conhecer de Deus, existe muita coisa que a gente pode se aprofundar nele, mas tem muitas outras coisas ainda que a gente não pode conhecer. E eu quero começar então aqui chamando a sua atenção para um aspecto em Deus que é complicadíssimo, que é difícil da gente entender, mas eu vou tentar. Veja só, o Deus que nós cremos, que a gente conhece como Jeová, que conhece como Yahvé, esse Deus que criou os céus, a terra, o mar, o universo e tudo que neles há, ele é trino. Aqui já começa o negócio a embolar, né?
ele é um Deus, mas ele é formado por três pessoas distintas. São três pessoas formando uma entidade, um ser extraordinário chamado Deus. E essa trindade, ela aparece aqui nas Escrituras desde o primeiro versículo até o último versículo da Bíblia. Lá no princípio está escrito assim: criou Deus os céus e a terra. E a própria palavra Deus, que é a palavra Elohim, ela é uma palavra plural. Ela é uma palavra que se refere a um ser plural, mas que é singular. Ao mesmo tempo que ele é plural, ele é singular. Porque Deus é assim, ele é três em um. Inclusive, quando você lê aqui no começo de Gênesis, na hora que ele vai fazer o homem, ele dialoga com ele mesmo, com essa trindade augusta e poderosa, né? Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que ele estava falando? Ele estava falando com ele mesmo. Então esse Deus, ele é formado por três pessoas distintas. E aqui mesmo em Gênesis, a gente encontra citações em que aparecem essas três pessoas. Quero dizer para você, quais são as três pessoas? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, ele normalmente aparece assim, chamado de Senhor, o Todo-Poderoso. Mas nós temos, além do Pai, a gente tem o Filho. E a gente sabe, o Filho é Jesus Cristo. Mas mesmo aqui no Velho Testamento, mesmo aqui em Gênesis, a gente encontra a aparição de Jesus Cristo de uma forma pré-encarnada. Antes dele ter sido gerado lá no ventre da mãe, ele já aparecia aqui no Velho Testamento, e ele aparece várias vezes no Velho Testamento, quando aparece aquele ser que é chamado aqui no Velho Testamento de o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor que aparecia lá no Velho Testamento, que é o único anjo que aceitava a adoração, ele é Jesus Cristo de uma forma pré-encarnada. Foi esse anjo, o anjo do Senhor, que apareceu para Moisés lá no alto do Monte Horebe, né? Quando ele viu aquela sarça ardendo em fogo, e ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, porque não estava entendendo o que estava acontecendo, e o anjo do Senhor falou com ele lá de dentro do fogo e disse para ele: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E ele se apresentou para Moisés. Ele disse: eu sou o Deus de teu pai, dos teus pais, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Quem era que estava falando ali era o anjo do Senhor, que é de uma forma pré-encarnada o próprio Senhor Jesus. Mas nós temos também a citação aqui no livro de Gênesis da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Logo no comecinho da Bíblia, quando você lê ali Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Eu acho extraordinária essa declaração aqui da presença do Espírito Santo se movendo ali no início, no comecinho da Bíblia,
Porque veja bem, olha o que estava acontecendo. O mundo que tinha sido criado por Deus perfeito, o mundo que era maravilhoso, sofreu alguma coisa que o deixou naquele estado em que estava, sem forma, vazio, em trevas, sem nenhuma porção seca sobre a face da terra. As águas tomaram conta de tudo. Quem olhasse o planeta Terra naqueles dias, iria ver um planeta horrível, em caos, em destruição, em confusão. Aliás, vocês já viram os outros planetas? Você já viu Marte? Você já viu os outros planetas, quando eles mostram aí as fotos na internet, né? Você vê que são lugares sem vida, sem cor, sem água. São lugares assim horríveis. Eu digo para você, era assim que estava a Terra também. Sem forma, vazia, num caos. Mas aí o que aconteceu? O Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas, se moveu sobre aquele abismo profundo, se moveu no meio daquela escuridão toda. E aí o extraordinário aconteceu. A Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, apareça a porção seca sobre a face da terra. E apareceu a porção seca sobre a face da terra. Ele ordenou que a terra produzisse frutos, árvores frutíferas de todas as espécies. E hoje a gente é abençoado aí com essa infinidade de frutas maravilhosas, né? Foi naquele dia, o Espírito de Deus se movendo sobre a confusão, sobre o caos, sobre a escuridão, sobre o nada praticamente. Mas agora ele estava restaurando, refazendo tudo, construindo essa terra maravilhosa. E essa menção, inclusive, que eu encontro aqui do Espírito Santo lá no Velho Testamento, se movendo sobre as águas e trazendo ordem ao caos, trazendo luz à escuridão, trazendo vida onde só tinha morte, tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo está fazendo hoje no mundo, mas na vida das pessoas, na vida de cada um, inclusive na sua vida, inclusive na minha vida. Porque nenhum de nós que estamos aqui, nós estamos seguindo e servindo a Deus se não fosse pela obra deste Espírito Santo. Veja bem, quando você lê o Velho Testamento, você encontra lá assim várias vezes essa expressão: assim disse o Senhor. Aí diz assim, né? O Senhor falou, o Senhor ordenou, o Senhor se revelou para o profeta, não é? Você encontra em muitos momentos essa expressão. E lá, já no Velho Testamento mesmo, já se anunciava a vinda do Filho de Deus. Aliás, desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, quando Deus sacrificou aquele cordeiro para fazer roupa para Adão e Eva, aquele cordeiro lá, ele já representava Jesus Cristo, que viria para ser sacrificado lá naquela cruz, para que através do seu sacrifício nós tivéssemos vida. E eles anunciavam a vinda desse ser maravilhoso que viria para nos salvar, para nos resgatar de volta para Deus, para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, e quando foi a plenitude dos tempos, Deus ele tem um tempo para cada coisa, né? E na hora certa, no momento certo, ele faz a coisa acontecer. Você lê o Gênesis ao Malaquias, você vai encontrar lá várias profecias a respeito da vinda do Messias. E muitas gerações vieram e morreram
sem que o Messias viesse. Mas as profecias estavam lá. A cada tempo Deus levantava um profeta. Deus levantava alguém que anunciava que viria o Messias. E houve um período de tempo em que Deus ele impôs um castigo sobre a terra. Ele ficou por 400 anos em silêncio. 400 anos sem levantar um profeta. 400 anos sem trazer uma mensagem nova. E nesses 400 anos muita confusão aconteceu. Mas ao término desses 400 anos, chegou a plenitude dos tempos, chegou a hora certa, e aí o que aconteceu? O Filho de Deus nasceu. A Bíblia diz assim, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele disse, e esse Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Deus se encarnou. E aí nós podemos ver, o mundo pode ver, o Filho encarnado, vivendo entre os homens. E Jesus ficou aqui entre nós, em carne e osso, andando entre nós, durante 33 anos e meio. Mas note, quando ele estava treinando os seus discípulos, porque ele estava aqui por pouco tempo, ele ia ter que voltar, e ele queria que os seus discípulos dessem avante a sua obra. Então ele treinou 12 discípulos para serem os apóstolos, mais uns outros lá que também faziam parte dos seguidores de Jesus, mas os principais eram esses 12. E Jesus Cristo o tempo todo ele esteve explicando para eles essas coisas espirituais. E ele dizia para eles o seguinte, que ele ia ser tomado deles. Ele ia ser tirado deles. Na verdade, ele iria ser morto. E eles, quando vissem isso acontecer, eles iam ficar muito tristes. Eles iam ficar decepcionados. Eles iam chorar. E o mundo se alegraria. O mundo festejaria. E mesmo ele dizendo tudo isso para os discípulos, eles não entenderam. E na hora que a coisa aconteceu, aí o negócio pegou, né? E veja bem, Jesus Cristo disse, eu vou ser tirado de vocês por um tempo. E aí o mundo vai se alegrar. E vocês vão se entristecer. Mas aí ele disse, mas depois vocês vão me ver de novo. E quando vocês me verem de novo, aí vosso coração se alegrará. E aí ele diz uma coisa que eu simplesmente acho tremenda. Ele diz assim, quando vocês me verem de novo, o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, ninguém, já ouviu isso? Ninguém poderá tirar. Agora, o que eu acho também tremendo é que quando Jesus estava falando estas coisas, ele estava dizendo para os discípulos dele o seguinte, eu preciso ir para que o Consolador venha. Quem é esse Consolador? É justamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for,
ele virá. Jesus, quando ele esteve aqui naqueles 33 anos e meio, ele só podia estar em um lugar a cada vez, né? Então, se ele estivesse lá com Lázaro, ele não podia estar lá na outra cidade. Se ele estava na outra cidade, ele não podia estar em nenhum outro lugar. Ele só estava ali naquele lugar. E houve inclusive um momento em que ele disse aos seus discípulos assim, ele os enviou a pregar o Evangelho no mundo inteiro, e ele disse: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fez a promessa de estar com todos, ao mesmo tempo, até a consumação dos séculos. Naquele momento, como ele estava preso a um corpo físico, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele disse: eu vou ser tirado de vocês, e aí eu vou ser levado, mas aí o Espírito Santo virá. E quando o Espírito Santo vier, aí então vocês vão se alegrar. E essa alegria ninguém poderá tirar. Certo? E foi o que aconteceu, né? Então Jesus foi tomado deles, passou por toda aquela tortura e foi crucificado lá naquela cruz e morreu. Morreu mesmo, de verdade. E quando eles viram Jesus morto lá naquela cruz, o que aconteceu? Eles desanimaram, eles perderam a fé, eles voltaram a ser pescadores, eles jogaram as redes fora, eles deixaram aqui as redes espirituais, né, para ganhar almas. Eles voltaram para a velha vida. Mas o que é extraordinário aconteceu de novo, né? Porque no terceiro dia, Jesus Cristo, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus Cristo esteve com os discípulos de novo. Mais uma vez ele falou sobre o Espírito Santo. Mais uma vez ele os preparou para que esperassem a vinda do Espírito Santo. E aí então ele deu a ordem. Ele disse assim, ó: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até aos confins da terra. Estas foram uma das últimas palavras de Jesus, uma das suas últimas orientações aos seus discípulos. E aí ele subiu aos céus diante dos olhares de mais de 500 pessoas. Ele subiu aos céus. E os discípulos desceram ali daquele monte, foram lá para um cenáculo, e eles ficaram nesse cenáculo por 10 dias. Nesses 10 dias que eles estiveram ali, orando, esperando a vinda do Espírito Santo, esperando o derramar do Espírito sobre eles. Eles nem sabiam o que iria acontecer ou como isso aconteceria, né? Mas eles ficaram aqueles 10 dias, e no 10º dia, olha o que aconteceu, o extraordinário de novo aconteceu. Eles estavam todos reunidos lá naquele cenáculo, com as portas fechadas, e de repente um vento forte e impetuoso entrou naquele lugar onde eles estavam, e aí foram vistas línguas de fogo sobre a cabeça de todos eles. E uma outra coisa extraordinária aconteceu: eles falavam uma língua estranha, falavam em línguas desconhecidas.
e falavam em línguas conhecidas, que os estrangeiros que estavam lá na cidade identificaram, e eles profetizaram. Se levantaram profetas no meio deles, e eles começaram a profetizar. O que estava acontecendo ali naquele dia? O que estava acontecendo naquele dia era que eles estavam recebendo aquele Espírito que esteve lá no princípio, movendo-se sobre as águas. O que estava acontecendo ali naquele dia é que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, estava descendo à terra para assumir o comando. Veja só, lá no Velho Testamento você encontra: e disse o Senhor, e falou o Senhor, e ordenou o Senhor. Aí quando você chega no Novo Testamento, você encontra assim: e disse Jesus, e falou Jesus, e ordenou Jesus. Aí quando você chega no livro de Atos dos Apóstolos, aí a coisa muda, já é a terceira pessoa falando. Como é que está escrito lá no Atos dos Apóstolos? É assim: e disse o Espírito Santo. O Espírito Santo ordenou. O Espírito Santo mandou. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, né? Porque na verdade não é Atos dos Apóstolos, mas do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele desceu ali no dia de Pentecostes, ele encheu as pessoas com essa graça, com a sua graça, com a sua presença, e os capacitou para que eles fossem ao mundo e pregassem o Evangelho. Você entende isso? O que eu quero dizer para você é que nós, por exemplo, que estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo na dispensação da graça, que é também chamada de dispensação do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo justamente no momento em que esse Espírito Santo, ele está aqui no mundo, e ele está executando a obra de Deus, ele está reunindo em toda a terra o povo de Deus, ele está preparando a noiva de Cristo, e ele está preparando para o quê? Para a vinda do Senhor Jesus, que está por acontecer. O que vai acontecer? Jesus vai vir buscar a sua noiva. Quem é que vai levar essa noiva ao encontro do Senhor Jesus? É o Espírito Santo. E veja bem, o Espírito Santo, como o próprio nome dele já diz, ele é Espírito. Então, por ser Espírito, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E aí eu quero dizer para você, e esse Espírito, o Espírito Santo, ele mora no coração, na vida daquele que crê. Quando você creu, quando pregaram o Evangelho para você, e você creu, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, esse Espírito, ele passou a morar dentro de você. Ele passou a estar na sua vida, mesmo você não sabendo. Talvez até não soubesse até hoje, mas ele está aí. Ele está aí, na sua vida, no seu coração. E veja só, eu quero dizer para você, isso é algo extraordinário. Esse Espírito Santo, eu volto a dizer, ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E esse Espírito Santo, ele veio para nos fazer companhia, para não nos deixar mais sozinhos. Por mais que você pense que esteja só, você não está só, porque o Espírito Santo está com você. Esse Espírito Santo, ele veio para nos ensinar toda a verdade, toda a palavra de Deus. Como é que a gente
que a igreja sabe tudo o que sabe, que descobriu tudo o que descobriu a respeito de Deus. Quando você vê, por exemplo, aqui nas Escrituras, o apóstolo São Paulo escrevendo aquelas cartas maravilhosas e trazendo esses ensinamentos tremendos a respeito da fé cristã, quem que você acha que ensinou isso para ele? Foi o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos ensina, é o Espírito Santo quem firma os nossos pés na verdade. É o Espírito Santo quem nos dá crescimento espiritual, que nos faz nos comunicarmos com Deus. Quero dizer para você, olha, um dos nomes que foi dado a ele é justamente Paráclito, que significa Consolador. Ele é o Consolador. Ele é aquele que está do nosso lado, dentro de nós, na verdade, e nos consola. Como é que a igreja, se você já leu a história da igreja cristã no mundo, você já viu o tanto de sofrimento que a igreja já passou, o tanto de sangue que já foi derramado, o tanto de gente que padeceu para que hoje a gente pudesse estar servindo a Deus. E aí a gente fica pensando assim, como que esse povo aguentou? Como que eles venceram? Como que eles superaram? Como que eles não desistiram? Sabe por que eles não desistiram? Porque eles tinham o Consolador, eles tinham o Espírito Santo de Deus que estava lá na vida deles. E esse Espírito Santo é quem dava a eles essa capacidade de superar a crise, as dificuldades, os problemas. Eu quero dizer para você que esse Espírito Santo é aquele que dá os dons. Existem vários dons. E os dons, você já viu os dons? Existem 9 dons do Espírito que o Espírito Santo dá. Esses dons, eles são uma capacitação que a gente recebe do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Dons de cura, de milagres, de realizações, de línguas, de fé, coisas extraordinárias. Você já ouviu sobre o fruto do Espírito? Esse Espírito Santo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele produz um fruto que é maravilhoso, um fruto de paz, de alegria, de mansidão. São frutos no caráter da pessoa, na personalidade da pessoa, coisa extraordinária. É o fruto do Espírito. Quero dizer para você, Jesus escolheu aqueles 12 homens para serem os seus 12 discípulos, para que mais tarde eles fossem os 12 apóstolos. Se nós estivéssemos lá, olhando aqueles homens que foram escolhidos por Jesus, e alguém dissesse assim, esses homens vão revolucionar o mundo, esses homens vão levar o Evangelho de Jesus para toda a terra, e o mundo se converterá, a gente ia rir, porque era um pior do que o outro, um menos capaz do que o outro. Mas sabe o que aconteceu na vida daqueles homens? Jesus trabalhou na vida deles, e Jesus deu a eles o seu Espírito. Eles receberam o Espírito Santo. E quando alguém recebe o Espírito Santo de Deus, ela é capacitada por esse Espírito. E eu quero dizer para você, olha, você lembra lá do Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, né? Até o galo cantar, né? Veja, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi cheio do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Ele se levantou ali, naquele dia, no dia de Pentecostes, estava todo mundo assustado, sem entender o que estava acontecendo, e ele então
se levanta ali no meio daquele povo, abre a sua boca e ele prega. Olha, Pedro, ele era um homem simples, ele era um homem sem letras, ele era um homem do povo, mas uma coisa é um homem simples do povo sem letras, e outra coisa é um homem simples do povo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu já conheci irmãos bem simples, semi-analfabetos, mas cheios do Espírito Santo. E quando esses irmãos abriam a boca para falar, os céus baixavam, os demônios eram expulsos, os enfermos curados e os pecadores se arrependiam dos seus pecados. Foi o que aconteceu com Pedro lá. Ele se tornou uma verdadeira labareda de fogo do poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Então, começou ali essa gestão, que pode chamar assim, do Espírito Santo aqui na terra. E esse Espírito que foi prometido à igreja primitiva, ele também é prometido a nós, para mim e para vocês que estão aqui nessa noite, nessa manhã, já quase tarde, né? Eu quero dizer a você, você sabia que você pode receber o Espírito Santo na sua vida? Aliás, se você já entregou sua vida para Jesus, ele já está aí. Ele já está no teu coração. Mas agora veja só, você pode deixar esse Espírito te encher, transbordar a tua vida. Você pode buscar nesse Espírito esse fruto maravilhoso que ele tem, que ele quer que você tenha na sua vida. E você pode buscar esses dons maravilhosos que ele tem para lhe oferecer também. E você pode deixar que ele te use. E você não é nem capaz de imaginar o que Deus pode fazer através de você com o Espírito Santo. O mais improvável aqui pode se tornar o mais proeminente pregador do Evangelho, o mais proeminente servo do Deus vivo. Pode se tornar alguém de quem o mundo vai ficar até devedor quando essa pessoa partir, porque ele vai marcar profundamente a sua história aqui na terra. Você quer esse Espírito na sua vida? Eu me converti aos 12 anos, em setembro de 77. E logo que eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. E eu me apaixonei pelo Espírito Santo. E eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo. E aí então eu comecei a buscar esse batismo porque eu queria o Espírito para a minha vida. Aos 12 anos comecei a buscar então o Espírito Santo. E aí comigo aconteceu uma coisa assim, que na época não foi muito legal não. Porque o que aconteceu foi o seguinte: todas as pessoas que vinham se convertendo naquela época, depois de mim, que começavam a frequentar a igreja depois de mim, elas iam sendo batizadas com o Espírito Santo e eu não. Então é aquilo, meu colega recém-convertido chegava lá junto de mim e começava a falar em línguas, e eu orando aqui, buscando, e nada de receber o batismo com o Espírito Santo. E aí o pessoal dizia assim: você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que
se consagrar. E eu orava, eu jejuava, eu me consagrava, e eu buscava o Espírito Santo, queria o Espírito Santo, mas não acontecia. E o Espírito Santo, né, ele é chamado de o selo da promessa, né? Aí o pessoal dizia assim: olha, se você não tiver o selo da promessa, você não está salvo. Aí eu ficava desesperado, porque eu não tinha recebido o Espírito Santo. E aí eu sonhava com a vinda de Jesus, e sempre eu ficava. Era aquele desespero, na verdade era um pesadelo, né? Eu andava agoniado, porque Jesus tinha vindo, tinha ido todo mundo, e eu ficava porque eu não tinha o selo da promessa. E eu continuei então buscando, né? O pessoal tudo sendo batizado e tal, e eu nada. Mas aí um dia, o pastor lá da igreja resolveu fazer uma campanha de batismo com o Espírito Santo, né? E ele começou a orar, né, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, falassem línguas, fossem batizadas, fossem revestidas com esse batismo de fogo. E eu me lembro que um dia, foi um dia de manhã, eu fui ao culto, e quando o pastor começou aquele momento de oração, né? E ele desceu lá do púlpito e saiu colocando a mão sobre a cabeça das pessoas. Quando ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti como se um fogo tivesse tomado conta da minha vida, desde a planta dos meus pés até o alto da minha cabeça, e eu comecei a falar em línguas. Eu comecei a falar numa língua que eu não sabia nem o que eu estava dizendo, mas eu estava sentindo ali a presença gloriosa do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, olha, só quem já sentiu a presença do Espírito Santo é que sabe o quanto isso é maravilhoso, o quanto é tremendo, o quanto é extraordinário, o quanto é uma experiência sobrenatural, de fato. E eu então ali falei línguas, fui batizado com o Espírito Santo, né? Realizei aquele meu grande sonho. E aí, nesse mesmo dia aconteceu uma outra coisa muito interessante, porque quando o pastor terminou a oração, ele disse assim, esse menino que está aqui, vem cá, como é teu nome? É Ruso? Vem cá, Ruso. Aí eu fui lá na frente e estava chorando ainda, estava misturando português com uma língua estranha. E aí o pastor, que estava me conhecendo naquele dia, ele disse assim, vocês estão vendo esse menino aqui? Aí a igreja disse, sim, estamos. E aí ele disse, pois Deus está me dizendo que Ele vai usar esse menino aqui. Deus vai usar esse menino. E ele disse, e vocês vão ver Deus usar esse menino. E de fato, né, eu me tornei pastor ali naquela igreja. Aquele povo lá, eles viram Deus me usar muitas vezes ali naquele lugar. E eu saí dali assim maravilhado, né? Então ele disse para mim, profetizou ali sobre a minha vida, que eu seria um pregador, que Deus ia me usar tremendamente, poderosamente. E eu fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, eu ia como quem, né, está nas nuvens, né? Feliz da vida, né? Eu pensava assim, bem, eu recebi agora o selo da promessa, eu falei línguas, eu estou cheio do Espírito Santo, aleluia, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei dentro do meu quarto
E aí eu fiz o que eu considero a oração mais tola de toda a minha vida. Porque eu cheguei lá dentro do quarto, dobrei meus joelhos e eu orei assim para Deus. Eu disse para Deus: Deus, eu te louvo porque o Senhor me deu o teu Espírito. Eu fui batizado, eu estou cheio, estou transbordando, estou falando línguas, estou salvo. E aí eu disse para Deus: mas Deus, eu tenho medo de me desviar. Eu tenho medo de me afastar. Eu tenho medo de perder essa graça que o Senhor me deu. E aí eu então pedi para Deus. Eu disse: Deus, eu peço que o Senhor me leve para a eternidade. Eu quero morrer. Porque eu não quero me desviar lá na frente. E agora que eu tenho certeza que eu estou em comunhão contigo, eu quero que o Senhor me leve então para a eternidade. E aí, depois de fazer esse pedido para Deus, o que eu fiz? Eu deitei lá na cama, fechei os meus olhos e fiquei esperando que Deus me levasse. Mas ao invés de morrer, eu dormi. Adormecia. Mas aí, olha o que aconteceu. Quando eu acordei, isso não foi dormindo. Quando eu acordei, aí eu perguntando para Deus: poxa Deus, por que o Senhor não me levou? E aí, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz de Deus de uma forma audível. Assim como você está ouvindo a minha voz agora, eu ouvi a voz de Deus, e Deus me disse o seguinte naquele dia. Olha só o que Deus me disse. Deus disse assim: Roosevelt, se eu quisesse que você viesse para cá, para a eternidade agora, Ele disse, eu não teria te dado o meu Espírito. E aí Deus me explicou por que Ele tinha me dado o Espírito. E Ele disse para mim assim: eu estou te dando o meu Espírito, porque eu estou te dando poder. Mas eu estou te dando poder para você pregar o meu Evangelho. Deus, Ele disse: Roosevelt, eu quero que você seja missionário. Eu quero que você vá pregar o meu Evangelho. E o Espírito Santo que eu te dei é para te acompanhar, para onde você for, você fazer a obra. E aí eu compreendi. Eu quero dizer que foi ali que eu comecei a compreender que Deus estava me chamando para a sua obra, para o ministério, para servir. E depois houve outras confirmações até o ponto de eu decidir entregar minha vida a Deus e servi-lo, como estou fazendo até hoje, aos 56 anos. Já depois de tanto tempo. E ali também, naquele dia, eu compreendi o próprio sentido, o significado de você receber o Espírito Santo, né? Às vezes as pessoas, elas pensam que a gente recebe o Espírito Santo só para falar em línguas, né? Então a pessoa, ela acha que ela fez aquela oração em línguas ali, então já está maravilhoso demais. Mas quero dizer para você, olha, quando você recebe o Espírito Santo, você fala em línguas, você profetiza mesmo, as coisas acontecem mesmo. Mas o Espírito Santo que é dado para você não é apenas para você falar numa língua estranha. Eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo ele é dado para você, ele é dado para que você se levante
como um pregador, como uma testemunha viva do Senhor. É para você pregar o Evangelho. Se o camarada, ele está lá, falando em línguas, fala muito em língua, mas ele não prega, ele não evangeliza, ele não ganha almas, ele não faz a obra de Deus, não está servindo, então ele não recebeu o Espírito de verdade. Ou então ele ainda não compreendeu para que ele recebeu o Espírito Santo. Então note, já concluindo aqui a minha mensagem, eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo estava lá no princípio de todas as coisas. Ele pairava sobre a face do abismo. Foi ele estava lá naquele dia em que Deus disse: haja luz. Na verdade, o Espírito Santo é essa terceira pessoa. Nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Depois que Jesus subiu aos céus, esse Espírito Santo, ele desceu. E ele está aqui na terra. E a sua ação é a de formar o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus aqui neste mundo. E isso ele está fazendo em toda a terra. Porque ele é Deus e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui nessa manhã, ele está lá na China. Olha, quer dizer para você sabia que lá na China tem milhares e milhares de cristãos que estão lá fervorosos, cheios do Espírito Santo, sofrendo uma perseguição terrível, mas estão lá de pé pregando o Evangelho. Sabia que lá na Coreia tem também uma multidão de servos e servas de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, servindo a Deus. E aqui no Brasil, milhares e milhares de pessoas que também creram, que também estão sendo preparadas por esse Espírito para a segunda vinda do Senhor Jesus, que, volto a dizer, é iminente. E esse Espírito, é Ele quem está fazendo toda essa preparação. E Ele está aqui. E Ele está em mim. E Ele está em você. E se você, até hoje, até esse momento, você ainda não tinha sido cheio dele, você vai ser agora. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo te encher. Mas saiba de uma coisa, hein? Deus vai te dar o Espírito dele, não é só para você falar em línguas. Deus vai te dar o Espírito dele para que ele caminhe contigo todos os dias, para que ele te console nos momentos de tristeza, para que ele te dê força nos momentos de luta, para que ele te socorra nos momentos de sofrimento, para que ele te firme no caminho da verdade, te dê poder para vencer o pecado. Deus, ele vai te dar o seu Espírito para que você receba dons, que você receba o fruto do Espírito e que você se levante como uma testemunha viva do Senhor Jesus. E que onde quer que você vá, onde quer que você esteja, seja você como uma luz apontando o caminho, falando de Deus para as pessoas. Amém? Receba agora o Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar de pé. Mais forte ainda. E eu vou passar a palavra à pastora Marta para orar por todos nós, para orar por você, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado na sua vida. Amém.
Aleluia, Jesus. Ele está aqui, amém? Levante as suas mãos aos céus na posição de receber, rendido a Ele. Esse vento que está soprando aqui, queridos, não é outra coisa a não ser a presença dEle. O vento que sopra dos quatro cantos. Você quer receber? Você está disposto a receber? Eu quero lhe dizer que antigamente, quando um crente se convertia, o maior desejo dele era ser cheio desse Espírito. Então nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, Ele está aqui. Aleluia. Você quer essa presença? Oh Espírito Santo, você vai sentir. Olha a brisa que está soprando. Ele está soprando, Ele está soprando. Vá recebendo pela fé. Vá dando glória, vai dando aleluia. Deixa Ele te encher. Ele quer encher o teu interior. Ele quer encher a tua vida. Vá dando glória, vá dando glória. Vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar. Oh, os ministradores podem começar a ministrar. Vai ministrando, vá sendo cheio. Oh, quanto tempo que você não é cheio, preenchido. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. O pastor recebeu com 12 anos. Então, Tala, você pode receber, Tala. Você pode receber, filha, você pode receber. Deixa o vento soprar. Deixa o vento soprar. Oh, Espírito de Deus. Vem, 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 vem. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja preenchido, envolvido pela glória, pela glória, pela glória. Seja preenchido, envolvido pela glória. Recebe a unção, recebe poder, recebe virtude, recebe a virtude do Espírito. Oh, aleluia! Os anjos estão aqui. Podemos ouvir a voz do Senhor a cantar. Oh, Jesus! Os anjos estão aqui. A presença de Deus está neste lugar. Os céus descem nesse lugar. Oh, Jesus! O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Eles estavam reunidos naquele lugar. E a tua glória desceu. É parte sobre eles. Línguas variadas. É parte sobre eles. Olha, chora.
Espírito Santo. Muda a nossa mente, muda o nosso caráter. Nos dá uma vida de santidade, Espírito Santo. Uma vida de gratidão na presença do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a prosseguir, ser penoso de todos os dias. Espírito Santo, renova. Espírito Santo, peço, Espírito Santo, cuida de nós. Nos guarda da doença do mal, Espírito Santo. Nos livra do pecado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos dá uma mente de Cristo, Espírito Santo. Uma mente santa, um coração santo todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, derrama, sopra sobre nós. Nos ajuda, meu amigo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua presença. Nós queremos sair daqui nesta tarde cheio da tua presença. E nós vamos fluir agora a vida santa, a vida reta diante de ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Espírito Santo. Agradeça ao Espírito Santo por esse momento. Em nome de Jesus.